vocês acham que vale a pena ter geladeira no carro? E qual recomendam? Mari, gostaria de falar sobre isso? Vamos lá. A gente teve a experiência de ter carro com geladeira e carro sem geladeira. Então, no Monstro a gente tinha geladeira, que foi o carro que a gente usou para viajar pelas Américas. No Alemão, que foi o carro que a gente usou para viajar pela Europa e parte do Oriente Médio, a gente não tinha geladeira. E na Besta, a gente tinha geladeira, que foi o carro que a gente usou para viajar aqui pelo Brasil. Eu acho que a geladeira, ela é um investimento bem legal, assim, as geladeiras automotivas, elas são um pouco caras, né, até mais caro do que uma geladeira normal, assim, e pequena, enfim. É um investimento razoavelmente alto, mas que te dá uma autonomia muito legal. Mas depende bastante do destino da sua viagem. Então, por exemplo, no alemão, a gente optou por não ter geladeira porque a gente estava viajando na Europa, que é um continente mais frio, né, do que aqui os trópicos, né, da América do Sul, enfim. Então a gente percebeu que não teria tanta necessidade assim de ter a geladeira por lá e foi bem tranquilo não ter a geladeira nesse período. Só que daí fica aquela limitação assim para compra de alimentos perecíveis. Então a gente, sabendo que não tinha geladeira, a gente não comprava produtos perecíveis. Quando comprava, era para consumo imediato. E também não dá para ter sobra de comida, né? Então, cozinhou, tem que comer ou jogar fora, porque não dá para guardar resto de comida sem ter geladeira. Bebida também não dá para ficar gelada, então você vai saber que você vai tomar água quente. Para quem gosta de cerveja, essas coisas assim, daí eu acho que o ideal é ter realmente a geladeira, né? Mas aí vai muito do quanto você está disposto a investir aí na montagem do seu carro e se isso é importante para você ou não. Dá para fazer sem? Dá para fazer sem. Em lugares mais quentes, como aqui no Brasil, por exemplo, eu acho bem difícil, porque você acaba não conseguindo conservar nada de comida, assim, a não ser coisas secas. Então, eu acho que se você vai viajar por um destino mais quente, a geladeira acaba sendo fundamental. Próxima pergunta, então, temos aqui o João Paulo, ele perguntou com quanto consigo fazer uma Kombi Home? Cara, Kombi Home você tem 1 milhão de possibilidades, né? O que não falta na internet hoje em dia é referência de Kombi Home. Eu acho que assim, você tem que ver o valor da Kombi, né? Que está ali por volta de uns, sei lá, uns 10 a 15 mil reais. Você encontra uma Kombi baratinha, mais ou menos, uma usada, né, lógico, e pô, aí varia conforme a sua disposição, né, e as referências que você tem. Mas, nossa, dá para gastar muito pouco, assim, vamos botar um teto de 20 mil reais para uma Kombi, talvez, contando com a compra do carro mais a montagem, acho que é isso, mais ou menos você vai gastar isso por cima, assim, pelo que eu me lembre de acompanhar os amigos de combeiros. Né? E aí temos mais uma pergunta aqui, qual o melhor custo-benefício, mochilão ou motorhome? Aí vem a grande questão, né, que muitos podem ficar chocados, muitos já devem ter vivenciado isso na pele, ou não, né? Mas é assim, se você coloca o custo do motorhome junto na conta, uma viagem de carro acaba saindo muito mais cara se você coloca o custo do motorhome no seu planejamento. Porém, se você não coloca o custo do carro, a viagem acaba ficando muito mais barata, principalmente se você faz ela mais lenta, se você fica mais tempo em cada lugar, porque o principal custo de uma viagem de motorhome é o combustível, tá? E tem um outro ponto na viagem de carro que pode acabar saindo mais interessante para você, que é comprar e vender o carro durante a viagem, porque daí você tem um grande custo, né, do carro, mas depois você retorna isso, que foi o que aconteceu na nossa viagem. A gente comprou um carro na Alemanha, era baratinho, e aí a gente ressarciu essa grana quando a gente foi vender na Bulgária. Então, é possível fazer isso, e isso faz com que o custo seja muito menor. Então, olha que interessante. Se você sair com o seu carro do Brasil para dar uma volta ao mundo e voltar com ele mesmo, depois de despachar o carro, fazer qualquer coisa do tipo,
contando com a grana que você investiu no carro, essa viagem vai sair muito mais cara, tá? Mas, se você for devagar, parando bastante, demorando bastante tempo em cada lugar, o seu custo vai acabar sendo bem menor. Mas mesmo assim, se você for comparar com uma viagem low cost, baixo custo, de mochilão, o mochilão acaba saindo mais barato. A menos que você faça isso que a gente fez, de comprar e vender um carro em cada lugar que você for, né? Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul e por aí vai. Aí você consegue trazer de volta essa grana que você acabou gastando. Então, é muito legal essas contas, é legal você abrir a cabeça para as oportunidades e possibilidades todas que existem, colocar na ponta do lápis, no papel ali, fazer as contas e ver qual é a sua realidade, qual é a sua posição, quais são as suas necessidades e ver o que realmente importa. Saia dos modismos, né? Porque na nossa época a gente saiu, foi muito nas tendências, né? Dos modismos da época e por isso que a gente acabou gastando muito dinheiro e não refletindo sobre essas outras possibilidades que a gente até abriu o caminho para os outros viajantes que fizeram coisas parecidas, como comprar um carro fora, viajar, depois vender, e acaba que você não perde tanta grana assim. Isso é bastante interessante de refletir. E até para o pessoal que faz mochilão, a gente viu muito mochileiro comprando motocicleta baratinha na Ásia, para justamente baratear essa coisa do transporte, né? Porque muitas vezes o mochilão, o que deixa mais caro é a quantidade de transporte que você tem que acabar pagando. E aí lá na Ásia, como é muito barato, o pessoal vai e compra uma motoca por $200 e usa a viagem inteira e depois dá para alguém e deixa lá, porque é tão barato que vale muito mais a pena você fazer isso do que você ficar pagando ônibus e deslocamentos, né? Então, também é uma opção para quem faz mochilão, pensar em algo assim. Vamos lá, o próximo é o Luciano, que fala sobre custo e uso de um motorhome ou de um trailer, né, durante a viagem e depois da viagem. A gente falou um pouquinho sobre isso na live que a gente deu dicas sobre motorhome, né, a questão do investimento que você faz quando você vai montar um motorhome. Você sempre precisa levar em consideração o custo-benefício, né? Se você vai investir uma super grana, usar o carro durante uma viagem e depois vender, talvez depois você não consiga recuperar o quanto você investiu. Então, se a sua ideia é só usar o carro para uma viagem e depois vender, o ideal é que você faça um carro mais básico, né? Um carro que você não precise investir tanto, porque senão você não vai ter o retorno daquele investimento 100%, e talvez você acabe perdendo um pouco de dinheiro, que é ok também perder um pouco de dinheiro, porque né, o custo da viagem faz parte, não, a gente não pode querer ganhar sempre, mas assim, você vai investir 100, 200 mil reais num veículo, às vezes até mais, no caso de motorhome, para daqui a alguns meses você revender, talvez não seja um bom negócio nesse sentido. Aí depende muito do que você quer, né? Se você quer ficar com o carro a longo prazo ou se você vai vender logo em seguida da sua viagem. Se você for vender logo em seguida, a gente recomenda que você faça uma coisa mais simples, coloque menos dinheiro para que depois fique mais fácil de vender e você não tenha tanta perda de investimento. Vamos lá, vamos para a pergunta do Guilherme. O Guilherme perguntou: vou para Nova Delhi, qual a melhor forma de levar dinheiro? Cara, que legal que você vai para Nova Delhi, vale a pena assistir nossos vídeos sobre a Índia, tem bastante coisa lá que a gente comenta sobre a Índia. Eu gosto muito, a Mari também, principalmente da comida, uma delícia. E a melhor forma de levar dinheiro é você trocar por dólar ou euro antes, aos poucos, como a gente já falou, né? E aí lá vai comprando aos poucos, mas você não vai ter muito problema com isso, porque a Índia é um dos países mais baratos do mundo, tá? Então você não vai ter problema com grana lá, com certeza. Lá é muito barato. Você vai sentir isso. Pode falar. Dá para sacar também dinheiro em qualquer ATM, então com o seu cartão do seu banco você consegue sacar, principalmente em Delhi, que é uma cidade grande, super desenvolvida, você vai ter ATM disponível em todo quanto é canto, então fica tranquilo porque não vai ter dificuldade com isso não. A gente teve dificuldade com isso na Índia em cidades menores só, mas em Delhi não. Do AH, não sei se é assim, né? Talvez A.
Melhor forma de trocar dinheiro e lidar com o câmbio. Essa é uma pergunta que, se a gente tivesse um acompanhamento antes da nossa viagem, teria feito toda a diferença. A gente sempre explica que esse foi um dos momentos mais críticos, que a gente mais perdeu dinheiro, né? De trocar para dólar, para fazer a nossa viagem internacional. Porque quando a gente começou a planejar, estava por volta dos R$2, a gente chegou a pagar R$4,50. Então, a gente perdeu muito dinheiro nessa brincadeira, né? A nossa grande dica para você trocar dinheiro e lidar com o câmbio é ir trocando aos poucos, né? Nunca troca de uma vez, nunca se desespere quando o dólar estiver nas alturas. E é uma coisa que não dá para prever, então você pode perguntar para qualquer um, mas não dá para prever. A tendência é que fique mais ou menos... Tipo, não vai voltar a 2, então esquece isso, né? Como estava, sei lá, 6, 7 anos atrás. Mas tem altos e baixos, né, do dólar e do real, né? Então você tem que sempre ficar atento, abaixou um pouquinho, compra um pouquinho. Subiu, segura, vê como é que tá essa questão. Aí só desceu mais um pouquinho, volta, compra um pouquinho, mas nunca compra de uma vez e nunca se desespere, porque a gente que ganha em real sofre mesmo com isso e que gosta de viajar, né? Mas basicamente é isso, fique atento às oscilações e sempre vai comprando um pouquinho quando dá uma baixa. Eu acho que aí, Flá, ele quer dizer também durante a viagem, né? Como lidar com a questão do câmbio durante a viagem. Segue essa mesma regra também, de ir trocando aos poucos, para que você não fique com sobra de dinheiro em outra moeda na mão. Então, vai trocando conforme você chega em cada país, né? Trocando ou sacando, né? Se você for levar um cartão. Aí você saca aquilo que você sente que é necessário para você ficar, a quantidade de dias que você tem ali. Então, vou ficar uma semana, faz mais ou menos os cálculos e saca mais ou menos aquilo, ou troca mais ou menos aquilo, e aí depois, se faltar, você vai e troca de novo, porque cada vez que você troca, você perde dinheiro. Então, se você troca um montão de uma vez e depois sobra dinheiro na sua mão, você vai ter que trocar de novo e aí você vai perder dinheiro de novo. Então, a grande dica de lidar com câmbio é ir trocando aos pouquinhos, assim, a cada 4, 5 dias você faz ali uma conversão ou um saque.